Aproveite esse instante para se aproximar ainda mais do Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que estivéssemos aqui reunidos em teu nome, ó Senhor Jesus, para que o Senhor se manifestasse de maneira salvadora e santificadora no nosso meio e finalmente dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a preciosidade de momentos como esse, a necessidade de momentos como esse que nos preparam para o porvir. Ó Deus, que diante de nós, nessa manhã, o Senhor possa nos mostrar a brevidade da eternidade da vida após a morte e da morte após a morte. Nos mostra, Senhor, que a nossa vida aqui, nesse tempo, não deve ser vivida somente para as coisas visíveis, mas principalmente para as que são invisíveis, pois essas são eternas. Ajuda-nos, Senhor, a termos visão espiritual, discernimento espiritual. Ó Senhor Jesus, que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à tua igreja, com ouvidos atentos e um coração desejoso a receber os teus comandos e obedecê-los. Livra-nos, Senhor, de toda natureza rebelde que se levanta contra a motivação da palavra para uma vida de santidade. Ó Senhor Jesus, livra-nos de todo o egoísmo, de todo o egocentrismo, de toda a egolatria, Senhor, que nos coloca na contramão do teu soberano propósito, que é vivermos para a tua glória e não para a nossa. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, a tua bendita e preciosa presença na tua igreja nessa manhã. Ó Senhor Jesus, Rei da Glória, o Senhor que os anjos se prostram, que os demônios estremecem. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a tua presença no nosso meio nessa manhã. E que, movidos por essa reverência e temor santo, sejamos compelidos a te seguir, a te imitar, para que possamos estar usufruindo da tua companhia, não somente nesse momento, Senhor, nesse rápido momento, mas por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, na manhã de hoje, eu não vou dar continuidade à exposição de Lucas. Peço perdão aos irmãos, mas tudo que fazemos aqui na nossa pequena congregação é fruto de muita oração. E o Senhor sabe qual é a nossa real necessidade. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe aquilo que precisamos ouvir, aquilo que de fato a nossa alma está carecendo. E aprove ao Senhor que hoje meditássemos em alguns textos da palavra de Deus que vão refletir vão nos ajudar, a refletir acerca daquilo que estamos fazendo com a nossa vida. E o título da mensagem de hoje é: não desperdice a sua vida.
Eu creio que todos vocês estão familiarizados com o número de mortos que cresce em virtude da pandemia mundial. Mas as pessoas sempre morreram das mais diversas enfermidades e das mais diversas causas, e muitas vezes, por conta de não estarmos inseridos no cenário de pandemia, como é o caso de hoje, nós não estávamos atentos a isso. Isso é uma verdade bíblica. Quando o autor do livro de Eclesiastes, se eu não me engano, diz, olha, é melhor você estar em uma casa enlutada do que uma casa onde há festa. Porque quando você chega num lugar onde tem alguém que faleceu, você percebe o seu destino. E quando você vai numa festa, você, na maioria das vezes, se distrai, achando que você não deve se preparar para esse término inevitável da vida terrena. E aqui, em Romanos capítulo 8, que é o título que é a passagem que nós vamos iniciar a nossa caminhada na manhã de hoje, o apóstolo Paulo, ele fala, eu vou meditar em um versículo que eu tenho certeza que todos vocês aqui estão extremamente familiarizados. Mas muitas vezes a nossa familiaridade com o versículo faz com que a gente se esqueça ou não valorize o significado dele. Romanos 8, capítulo 8, versículos 29 e 30, é o nosso ponto de partida. E a frase que eu gostaria de colocar já na memória de vocês, e é por isso que cada um de vocês recebeu um papelzinho. Não, a gente não virou uma igreja pentecostal. Esse papelzinho não é para você escrever pedido de oração, para a gente queimar no monte. Pode ficar tranquilo, o pastor ainda continua na sã doutrina. Mas esse papelzinho em branco é você. E o Senhor, Ele tem nos chamado a segui-lo. A Bíblia diz que a todos nós foi dado dons espirituais que devem ser usados para o progresso do Evangelho e para a edificação da igreja. Mas eu temo dizer que, infelizmente, grande parte de nós aqui estamos com esse papel em branco, quando na verdade deveríamos estar com esse papel escrito. Quais são os frutos que nós temos produzido para o Senhor? Então, antes do término do culto, durante a ministração, eu peço que os irmãos estejam nessa reflexão, se questionando em espírito, e eu tenho certeza que o mesmo espírito que me compeliu a ministrar o que eu estou ministrando nessa manhã, irá alcançar o coração dos irmãos e revelar para aqueles que ainda não sabem, ou testificar para aqueles que já sabem, aquilo que deve ser feito para a glória de Deus por meio da sua vida. Por isso que o título é: não desperdice a sua vida. Não seja esse papel em branco. Seja um papel preenchido para a glória de Deus. É isso que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. É isso que o Senhor Jesus ensina, que o ramo que estiver sem fruto será cortado e lançado ao fogo. Ele está dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo a vocês, que se a vida de vocês for como um papel em branco, é uma vida que está sendo destinada a ser lançada ao fogo. Os frutos são essas palavrinhas que vocês vão colocar, eu espero, nesse pequeno pedaço de papel, que são os dons espirituais que Deus entregou nas suas mãos, para que nós usássemos para a glória dele e para a edificação do corpo de Cristo.
Agora eu quero fazer a leitura desses versículos, que, como eu disse a vocês, muitas vezes a gente até decora, e é um perigo de você decorar, porque você perde a preciosidade do significado da mensagem. Olha o que Paulo está escrevendo aqui para nós. Porquanto, olha que coisa, essa palavrinha porquanto é uma palavra de ligação. Paulo está ligando algo que foi dito anteriormente ao que ele vai dizer a partir de agora. E o que foi que ele disse anteriormente? Ele disse, no início desse capítulo 8, que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Ele disse que é o Espírito que intercede por meio de nós, e muitas vezes até com gemidos inexprimíveis. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então ele usa essa palavra de ligação com aquilo que ele ainda pelo Espírito vai dizer. Porquanto. Então ele está dizendo, em virtude, pelo motivo de termos recebido o Espírito Santo da promessa, nós devemos atentar para essa verdade que testifica se de fato recebemos o Espírito Santo da promessa. Porquanto, aos que de antemão conheceu, olha que coisa, antemão conheceu. A ideia é, o Senhor conheceu a você antes do seu nascimento. A ideia de conhecer na Bíblia, e principalmente nesse contexto, não significa conhecer algo no sentido intelectual, mas significa manter um relacionamento próximo. Significa que Deus se relacionava com a gente mesmo antes da nossa criação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha que coisa. Ele conheceu a gente, ele se relacionou com a gente na sua mente soberana de Deus. E então ele nos fez. Mas ele não nos fez de maneira aleatória, e ele não nos fez com um propósito aberto. Ele não nos fez para que fizéssemos qualquer coisa que quiséssemos. Ele nos fez para um destino específico. É como, por exemplo, quando você vai em uma fábrica que fabrica esse aparelho que conhecemos como celular. Qual é o propósito daquela fábrica? Produzir esse tipo de aparelho. Sim ou não? Então, a ideia é, ele nos predestinou. Essa palavra significa destinar algo antes. Ele nos predestinou. Aí muitas pessoas usam a doutrina da predestinação de maneira extremamente perigosa. Que é, já que eu sou predestinado, então eu vou viver do meu jeito e Deus vai me salvar. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é muito pelo contrário. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Você tem que ser igual a Jesus. Você tem que ter os sentimentos que Jesus teve. Você tem que ter na sua mente os pensamentos de Jesus, como está escrito em 1 Coríntios 2. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que é um cristão. Ele pensa como Jesus. Ele deseja como Jesus agradar o Pai. E ele se entrega como Jesus à vontade do Pai. Paulo disse, eu não tenho em nada a minha vida como preciosa. Esse é o sentimento de Cristo que habita no cristão, que nos faz ser a imagem de Cristo. Isso daqui é independente do gênero, de homem ou mulher. Ser a imagem de Cristo é algo espiritual. A fim de que? Qual o propósito de todo esse projeto de Deus? E aqui ele diz o propósito final do projeto. A fim de que ele aqui é Jesus,
Ele era o unigênito, mas por meio da sua morte, ele comprou um povo para Deus. E agora esse povo de Deus é contado não somente como povo de Deus, como amigo de Deus, como servo de Deus, mas é contado como filho. De maneira que agora não há mais um unigênito, mas o primogênito. O primogênito significa o primeiro de muitos. Unigênito, o único. Então aqui ele diz, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí o meu questionamento a todos nós aqui nessa manhã é, será que nós estamos incluídos aqui? Nós somos irmãos de Cristo. Mas se nós somos irmãos de Cristo, é necessário que haja uma aparência. Haja uma identificação entre ele, primogênito, e nós. E agora no versículo 30 ele conclui essa linha de pensamento. E aos que predestinou, ele repete a palavra. Ele já havia falado, conheceu, também os predestinou, no versículo 29. Agora ele repete, predestinou. E aos que destinou antes. Antes de você estar aqui na igreja, antes de você ser alcançado pela graça, antes de você ser formado no ventre materno, ele deu uma destinação para você. Muitas vezes a gente acha que algumas passagens têm uma aplicação específica para as pessoas, como por exemplo a passagem que fala do chamado de Jeremias. Olha, Jeremias, eu conhecia você quando você estava no ventre da sua mãe, e desde o ventre da sua mãe eu já tinha separado você para ser profeta. Não, ele não está falando somente de Jeremias, ele está falando de todos os cristãos ali. Todos os cristãos. Se você é um cristão verdadeiro, Deus destinou você a algo maravilhoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa tem que ser a sua vida. Se a sua vida não está boa, perfeita e agradável, então acenda o alerta, porque você não está andando na direção certa. Pastor, mas a gente não tem que renunciar a tudo, tomar uma cruz e seguir a Jesus? Tem, e isso vai ser bom, perfeito e agradável. Isso não é bom, perfeito e agradável para o velho eu, mas para a nova criatura é maravilhoso. A ponto de isso se comparar com o céu. Paulo disse, eu estou dividido. Eu não sei se eu vivo aqui na terra cheio do Espírito Santo, que é muito legal, ou se eu vou para o céu, que é melhor ainda. É o que está escrito em Filipenses. Se viver aqui na terra fosse tão ruim assim, como cristão, Paulo diria, então Senhor, me leva logo, não quero ficar aqui mais nada. Agora realmente, irmãos, viver aqui na terra, esperando de Cristo somente nessa vida, aí é uma vida muito ruim. É por isso que tantas pessoas na igreja estão depressivas. Tantas pessoas na igreja estão rancorosas, raivosas, infelizes, porque elas não estão fazendo o que deveriam fazer. Elas estão desperdiçando a sua vida. E aos que predestinou, eu quero que você se questione, qual é o seu destino? Para onde você está indo? É isso que fala a palavra destino. Para onde você está indo, irmãos? E deixa eu te adiantar, só existem duas chegadas. E você já sabe. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você já foi chamado? Não, eu nunca senti assim Jesus dizendo, meu filho, eis que te digo assim. Então você não está prestando atenção na pregação. Toda pregação é um chamado. É um chamado ao arrependimento. É um chamado à santificação. É um chamado à submissão. É um chamado à diligência.
de estarmos cada vez mais trabalhando para a glória de Deus. Ele te chamou, irmãos, mas Ele não te chamou para você ficar sentado ouvindo apenas o que o pastor tem a lhe dizer. Mas você vai ouvir o que o pastor tem a lhe dizer, e você vai se levantar dessa cadeira hoje, e você vai colocar esse mundo de cabeça para baixo. Porque é isso que o Espírito Santo quer e vai fazer por meio daqueles que são de Cristo. O mundo está em trevas, eu sei, você também sabe, mas nós somos luz. E quem é mais poderoso, a luz ou as trevas? A luz. As trevas, elas são grandes, elas estão em muito mais lugares do que a luz, mas a luz é mais poderosa. E aonde ela chega, as trevas se dissipam. É isso que está escrito, por exemplo, em Tiago. Olha, você está muito preocupado com o diabo. Pare com isso. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E o diabo fugirá de vocês. Falando de vocês. De você chegar em sua casa e de repente, algum ente querido seu que não é cristão está sendo usado pelo mal para trazer o mal à sua casa, e você é luz, e você se sujeita a Deus, e você resiste àquele mal, e o mal foge, e você vê de repente o semblante daquele seu ente querido mudar, diante dos seus olhos. Há poder no nome de Jesus. Amém. Às vezes nós temos sido tentados a extremos extremamente perigosos. Ou eu sou um pentecostal maluco que só falo de fogo, chá. Ou eu sou um reformado gelado que só falo de doutrina sem nenhum tipo de espiritualidade. Está errado. Nós temos que ter a doutrina correta e a espiritualidade correta para que o poder de Deus se manifeste por meio das nossas vidas. E aí sim as trevas não prevalecerão. Mas se você for só com a doutrina morta, meu filho, o diabo sabe mais. Você acha que o diabo não é reformado? Você acha que o diabo não sabe as doutrinas da graça? Sabe. Você acha que o diabo não sabe imitar um fogo estranho? Para aqueles que acham que tchá, e pular e adivinhar é alguma coisa demais, sem Cristo em nós, a esperança da glória. Então aqui ele está falando desse chamado eficaz. É aquele momento que a sua vida muda. Eu vou dar alguns exemplos para você. Tinha um homem que estava sentado em uma mesa e ele estava lá cobrando impostos. Vocês já sabem como é o nome dele. Na Bíblia ele aparece com 2 nomes. O nome dele de batismo, né, por assim dizer, é Levi. É o nome dele em hebraico, mas ele também tem um nome em grego, que é Mateus. E ele estava cobrando impostos. Ele era o cobrador de impostos de Cafarnaum. E de repente Jesus passa diante dele. Ele está lá no seu trabalho. Jesus olha para ele e diz: levanta e segue. E ele levantou e seguiu a Jesus. E não foi só isso não. Quando foram perguntar para ele: Mateus, e agora? Ah, e agora tem uma festa de noite na minha casa. Eu preparei um banquete para celebrar essa minha libertação. Mas Mateus, você não vai ter mais dinheiro como você tinha. Eu não preciso disso. Eu preciso do que Ele tem para mim. Isso é um chamado. Pedro e André, seu irmão, pescavam à beira do mar da Galileia. Eles chegavam de uma noite de pescaria. Jesus olha para eles e diz: esse não é mais o trabalho de vocês. Como assim, Jesus? Eu tenho família. A gente sabe que Pedro tinha esposa e pelo menos sogra, porque a Bíblia fala das 2.
que Pedro fazia missão e muitas vezes ele levava sua esposa. E ele tinha uma sogra que ficou doente e foi curada. E agora? Não, Pedro, você vai ser pescador de homens. E a gente tem tantos chamados na Bíblia, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por exemplo, quando Deus fala com Elias para ungir Eliseu como profeta, Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando, arando o campo do seu pai. E Elias chega lá e diz: agora você não vai trabalhar mais como agricultor, não. Agora você vai ser profeta. Vou lhe preparar, segundo a tradição bíblica, a tradição judaica do Antigo Testamento, desde esse chamado de Elias para Eliseu até a assunção de Elias, né, a subida de Elias ao céu, foram 14 anos. Às vezes a gente pensa que Elias chamou Eliseu hoje e foi para o céu amanhã. Não. Houve todo um caminhar do profeta mais velho para o profeta mais novo. E às vezes a gente não se questiona a respeito de questões tão importantes. E o seu chamado? Como está? Eu vou dizer para você que na Bíblia nem todo mundo respondeu sim ao chamado. A gente tem alguns exemplos tristes, como o do jovem rico. Na Bíblia não tem nenhum nome jovem, mas a gente, pela tradição, entende que ele era jovem e ele era rico. E Jesus diz: olha, você quer, né, ir para o céu? É maravilhoso isso. É essencial essa sua preocupação. Mas então falta-lhe uma coisa: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Ele seguiu Jesus? Não. Ele disse não ao chamado. Nós temos um outro exemplo do rei Agripa. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, prega diante daquele rei e de outras pessoas importantes da sociedade. E o rei Agripa diz: Paulo, por pouco, quase que você me fez acreditar no que você está falando e eu virei um cristão. E Paulo diz: olha, se por pouco ou por muito, eu desejo que não somente o Senhor rei Agripa, mas todos que me ouvem aqui fossem como eu sou. Muitas pessoas responderam não ao chamado. Jesus chegou em aldeias onde as pessoas não queriam ouvi-lo. A ponto de João e seu irmão Tiago voltarem revoltados e dizer: Jesus, a gente foi naquela aldeia ali, preparar a aldeia para que o Senhor pudesse pregar lá. Eles disseram que não queriam ouvir não, porque o Senhor é um mestre judeu, a aldeia deles é de samaritano, e aí o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para exterminar com aqueles habitantes? Jesus: não, esse não é o nosso chamado. O fogo vai vir, mas não é agora, e não é por meio das nossas mãos. Então, irmãos, aqui ele diz aos que chamou. E aí eu quero perguntar a você: você já foi chamado? Se você não foi, você está sendo agora de manhã. E qual é a sua resposta a esse chamado? Jesus te chama. Jesus te chama, como está escrito no Evangelho de Mateus. Os discípulos olham para Jesus. Jesus diz: olhe como os campos já branquejam. E não estava na época da colheita ainda não. Mas Jesus então está usando aquele campo ali, dizendo: vocês não estão enxergando, mas já está na hora da colheita espiritual. Mas os trabalhadores são poucos, apesar do trabalho ser muito. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A sua vida só vai ter sentido quando Cristo estiver
no centro. Não adianta. Nada vai te satisfazer. Coisas não vão te satisfazer. Pessoas não irão te satisfazer. Mulher, filho, filha, nada vai te satisfazer se Cristo não estiver no centro. E aos que chamou, a esses também justificou. O que você acha que as pessoas diziam de um judeu que abandonava a tradição judaica para seguir esse rabino que já havia sido excomungado da comunidade religiosa judaica? Os líderes judaicos já haviam decretado que Jesus é endemoniado. Ele expele os espíritos imundos pelo poder de Beelzebub. Era o que diziam desde o começo do ministério de Jesus. E essa oposição só aumentou. Na primeira pregação de Jesus em Nazaré, quiseram matá-lo. A sua própria família não dava crédito a ele. Mas ele sabia quem ele era, e de onde ele vinha, e para onde ele ia. Ele estava justificando a muitos. Eu acho bonito o livro O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan, em parte, naquele livro, ele descreve a sua própria experiência. E logo no início da conversão de John Bunyan, ele não foi acompanhado pela sua esposa e os seus familiares. Não sei se vocês notam que no livro o cristão parte sozinho. A esposa dele tenta dissuadi-lo a não ir até a cidade celestial. Mas ele vai. E chega um momento nessa caminhada onde ele para em uma estalagem para descansar, e algumas senhoras assim, extremamente espirituais, eu me esqueci o nome delas, e uma delas diz assim: mas você não é casado? Ele disse: sou. Você tem filhos? Tenho. E cadê eles? Eles não quiseram vir comigo. Mas eu oro que o mesmo convite que eu recebi, eles também recebam. E o mais bonito do filme, assim, quer dizer, né? Eu que sou muito emotivo, eu acho legal quando ele está entrando no céu, aí no finalzinho do filme, chega batendo na porta lá da casa dele, entregando o convite para a família dele. Muito legal essa parte, né? Tome conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo você e aqueles que te ouvem. Então aqui, irmãos, aos que chamou, esse justificou. Quem vai justificar a sua atitude e a minha é Cristo. Muitas vezes o mundo não vai compreender. Pessoas próximas a nós não vão compreender as nossas atitudes. O que você acha a atitude de um homem chamado Barnabé e da sua esposa? Ele tinha um campo. Você já imaginou isso? Vamos imaginar que ele tinha uma fazenda, ele tinha um sítio, e dava recursos a ele. Ele foi lá e vendeu. Pegou tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Mas Barnabé, você é maluco, rapaz? Você é doido, e agora? Como é que vai ser? Você tem esposa, rapaz? Não, eu vou cumprir o chamado de Deus, eu sou chamado para ser missionário. A esposa vai estar comigo nas missões. Mas Barnabé, você é um mensageiro, Barnabé. Você sabia que o nome dele não era Barnabé? Foi um apelido que botaram. Imagine, a pessoa receber esse apelido. Significa consolador. Rapaz, Barnabé devia ser muito consolador. Viu? Porque o nome dele era José. Natural de Chipre, se eu não me engano. E aí, de repente, os irmãos da igreja, diante das atitudes que ele tomava na igreja, Consolador é o seu nome a partir de agora. Ô, Consolador, vem cá, tenho para você consolar. É Barnabé. Essa atitude é comum? Não. Mas ele foi justificado.
Quantas pessoas, irmãos, estão lutando nesse exato momento? Eu posso ver aqui. Tem gente que está lutando contra o seu chamado. Eu sei, Deus, que o Senhor quer que eu faça isso, Deus. Não vou levantar, não. Eu ainda tenho que fazer aquilo e aquilo e aquilo. Não, você não tem, não. Pode deixar comigo. Você tem que fazer o que eu estou te mandando. A gente ainda está na introdução, viu? E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou... E é essa parte que é linda. Eu fico assim, maravilhado, por conta da conjugação do verbo. Pastor, o senhor gosta de português? Não, não sou muito bom em português, não, minha esposa é. Mas a conjugação do verbo aqui, irmãos, está no passado. Vem cá, tem alguém brilhando aqui? Com exceção de José, não. Irmãos, a gente não está glorificado ainda, mas é contado como se a gente já tivesse. Porque é impossível que um projeto de Deus seja frustrado. Isso foi dito 2000 anos antes de Jesus pisar na terra, por um homem chamado Jó, depois de uma experiência muito dolorosa e poderosa. Eu bem sei, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum deles. Por isso ele diz, glorificou, já no futuro. Por isso que a gente falou aqui na sexta-feira, e Moisés, ele enxergou o galardão. Foi por isso que ele rejeitou os manjares da mesa de Satanás que estavam no Egito. Porque ele via o galardão, a glorificação. Os 144 mil que José ainda vai falar. Ainda vai falar, né, filho? Já falou, mas eu acho que aparece de novo. Os 144 mil que louvam um cântico novo, que ninguém sabe, que ninguém nunca ouviu, porque é uma música que só se toca no céu. É você lá. Você já está lá. Não, mas eu estou aqui. Mas para Deus a gente já está lá. Ah, pastor, isso me dá um nó na cabeça. Então significa que você está começando a entender. Agora eu gostaria de voltar um pouco para o Antigo Testamento, para o livro de Êxodo. E eu quero responder uma questão extremamente importante sobre aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. E eu quero mostrar a você 3 coisas, ao menos, que nos impedem de fazer a vontade de Deus. 3 coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus. A primeira delas, irmãos, é o que você está sentindo aqui agora. É a acomodação. Você sabia que uma das características que o ser humano tem é justamente a característica de se adaptar às circunstâncias? O nosso planeta, ele é um planeta, para nós, né, que somos pequeninos, muito grande. E é um planeta extremamente diferenciado do ponto de vista geográfico. Então você vai encontrar regiões do nosso planeta onde faz 50 graus no dia. Assim como no mesmo dia, em outra localidade do planeta, na mesma hora, está fazendo 50 graus negativo. Sabia disso? É só você pegar o globo e você marcar lá, ó, aquela região ali do Oriente Médio, ali, aquela parte ali, ó, dos desertos, do Saara, do Negueb, aquelas regiões ali, ó, do Sinai, 50 graus. Imagine, irmão, o calor.
Aí você desce e vai até o polo, perdão, você sobe e vai até o polo norte. 50 graus, negativo. Se você botar um copo de água do lado de fora daquelas tendas, em questões de segundos o copo de água congela. Esse é o nosso planeta. E você vai ver pessoas vivendo nos dois lugares. Porque nós temos essa capacidade de nos adaptar às circunstâncias. Aqui em Salvador, eu não sei se ainda tem, mas tinha um bairro que as casas eram feitas em palafitas. Era em plataforma, não era isso? Ainda existe? Acabou, não foi? Que é perigoso. Mas tinha, já imaginou? O pessoal vivia literalmente em cima do mar. Aí, em São Paulo ainda tem, imagina. Já tem gente, você chega em determinadas localidades, é tudo plano. Uma das pessoas que vêm de outras regiões, chegam aqui em Salvador, quando depara a ladeira, meu filho. Rapaz, que lugar estranho. Principalmente quando a pessoa chega a uma localidade como aqui o Alto das Pombas, que as casas são coladas uma na outra e você tem laje em cima de laje. Você fala, rapaz, que negócio é esse? Porque em outros lugares é diferente, as casas são separadas, não tem casa uma em cima da outra. Isso é o quê? Isso é adaptação. O terreno é assim, então a casa tem que ser assim. Os seres humanos, eles se acomodam muito facilmente. E há um grande perigo da gente se acomodar na igreja. John Bunyan, no seu livro, ele fala sobre isso. Quando o cristão tem a experiência de ter os seus fardos tirados das costas, quando ele vê Cristo crucificado no seu lugar, ele vê 3 pessoas que tiveram a mesma experiência dormindo, acorrentadas. E ele tenta acordar aquelas pessoas. Vamos, gente, não acabou ainda a caminhada, não. A gente está no meio do caminho. A gente ainda não chegou na cidade celestial. As pessoas, não quero saber de caminhar, não. Aqui tá bom. É muitas pessoas que estão aqui na igreja hoje. Ah, mas eu já estou ouvindo. Mas eu já conheço a teologia correta. Mas de vez em quando eu até jogo um dinheiro ali naquela caixa ali. Nem sei se é para jogar nela. É lixo, é? Tem uma uva aqui, não entendi nada. Então, a pessoa acha que faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ah, já fiz minha parte. Que canseira. Uma história, vai. Você sabia que quando Jesus foi questionado acerca de chegar no céu por um jovem, né? Um homem chegou próximo a ele e disse, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele disse, eu vou lhe responder uma coisa. Não vou dizer a quantidade que não é da sua conta. Mas, ele não disse isso não, viu, irmão? Eu traduzindo. Mas ele disse para aquele jovem, aquele homem, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí você diz, não, eu estou me esforçando, eu estou aqui na igreja hoje. Não, o verbo que Jesus usou no grego é assustador. É um verbo que significa afadigar-se a ponto de quase morrer. É o verbo agonizai. É como o maratonista que corre, mas não o maratonista de hoje que é treinado, que tem suplementação, isso e aquilo, mas eram os maratonistas antigos que quando terminavam a prova, quase morriam. Alguns até morriam, de tão desgastante que era. É assim que a gente chega na porta do céu, irmão, quase morrendo. Rapaz! Tá perto ou tá longe? É assim, meu filho. Aí você vê o pessoal andando assim. Você tá indo pra onde? Pro céu. Pro céu não tá indo não. É pra baixo. Irmão, você já viu alguém subindo um monte? Vamos imaginar que tá todos nós aqui de mochilinha nas costas com o José. Aquela mochila de alpinista. Subindo o Monte Everest. E aí, como é que você acha que vai ser? Olha, eu acho que quando a gente der 3 passos, vai ter um grupo que vai dizer, já cansei, pastor.
Eu digo, meu irmão, a gente não caminhou 50 metros. Não, mas foi inclinado. São quilômetros até chegar ao cume do monte. Agora, se você olha o pessoal que está descendo, a tranquilidade. Eu estou descendo, Arão. Olha, para descer, meu filho, até rolando vai. Tem um monte de gente que está rolando para o inferno. Então você não pode se acomodar. Pastor, mas você mandou eu abrir em Êxodo 3. Eu estou aberto aqui. Por quê? Porque Moisés passou 40 anos em Midian, se acomodando. Apacentava Moisés, capítulo 3, versículo 1, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, em meio a uma sarça. Sarça é uma árvore extremamente comum no deserto. Mas o que não era comum a essa árvore é que ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. É como se eu pegar um isqueiro e acender um fogo aqui nesse papel, daqui a pouco não tem o quê? Não tem mais papel. É a mesma coisa com a árvore. Se ela pegar fogo, ela vai virar cinzas. Mas aquela árvore estava pegando fogo e ela continuava do mesmo jeito. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A manifestação do poder de Deus, irmãos. O poder de Deus, ele só é perigoso para aqueles que estão em desobediência. Porque o fogo de Deus para o cristão verdadeiro é bênção. É um fogo purificador. E um cristão verdadeiro, ele quer ser purificado. Cada vez mais. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés ficou intrigado com aquele fenômeno. Ele disse, rapaz, eu quero entender o que é que está acontecendo aqui. Você percebe, em momento nenhum Moisés está percebendo que ele está diante de uma manifestação de Deus. Esse é o perigo da gente se acomodar com a religião. Alguém prega cheio do Espírito Santo e a gente nem percebe. A gente está num lugar onde a presença de Deus está e a gente nem percebe. Esse é o perigo. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus! É Deus que está lá. Essa grande maravilha. Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés! Imagina que susto, varão. Uma árvore falando com você. Você não se assustava, não. É que Moisés é cabra macho. Se fosse outro, eu já tinha descido um monte, olha. Alguns daqui. Eu, inclusive. Moisés! Moisés! Por que a repetição? Intimidade. Essa voz está dizendo, eu conheço você. Moisés ainda não conhece aquela voz, mas quem está falando conhece ele. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Eu estou aqui, o senhor está onde? É lindo isso. Deus continuou. Deus continuou. Deus continua querendo falar com você. Você está atento? Sim ou não? Eu estou ouvindo. Sim ou não? Sim. Eis-me aqui. Deus continuou. Não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés. Moisés, cuidado. Você não está em um lugar normal.
Toda vez que você chegar na igreja, você devia ter essa sensação. Você está num lugar onde a presença de Deus se manifesta. Por isso, cuidado com como você adentra esse santuário. Não por conta dessas paredes, ou dessa cruz aqui atrás, ou esse púlpito. Não, por conta da presença dos regenerados aqui. Eis-me, aqui, Deus continua. Não se chegue para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É a igreja. É onde você está hoje. A ideia de sandálias é: não traga as sujeiras do mundo para aqui para dentro. É assustador quando a gente procura santidade na igreja e o que a gente encontra dentro da igreja é mundanismo. Não, você tinha que ter deixado lá fora. Aqui tem que ser santo. Cuidado para não trazer fogo estranho para aqui para dentro. Isso é mortal. Quando você entrar no santuário de Deus, é preciso que você deixe todos os seus conceitos terrenos do lado de fora. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem como algumas coisas são feitas na igreja. Pastor, por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz aqui? Por que a gente não faz... Porque é terra santa. Por que a gente não faz bingo? Por que a gente não faz... Sei, como é? Aquele outro negócio? Rifa. E por que a gente não faz esse negócio de dar dinheiro quem quer? Como é o nome disso? Que você diz assim, não, precisa construir o telhado. Cota, né? Cota, vaquinha. Por que isso é terra santa? A gente não faz assim. Na Terra Santa a gente ora. Eu quero que você entenda que o administrador da igreja não sou eu, não é você. É Deus. Jesus não disse que a igreja é sua e é minha, é dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas contra a igreja de homens, o inferno já está lá dentro. A sinagoga de Satanás é a igreja que Cristo não está. Por isso, cuidado. Enquanto estivermos aqui, que esse lugar seja terra santa. Não traga as suas sandálias sujas para aqui para dentro. Ah, não, mas na minha empresa faz assim. Ah, não, mas na empresa que eu conheço faz assim. Ah, não, mas naquela igreja herética que eu fazia faz assim. Isso é terra santa. Você entendeu? Você entende, irmãos? Esse é o segundo motivo. Porque tantas pessoas rejeitam o chamado. Porque o chamado é um chamado à santidade. Significa, olha, você vai sair da sua acomodação e você agora vai ter que reaprender a fazer tudo de maneira diferente. Você não pode mais andar como você andava, comer como você comia, dormir como você dormia, tudo tem que ser diferente. Porque agora você anda em terra santa. Tem gente que diz, se for desse jeito então eu não quero. É por isso que eu prefiro aquela outra igreja, que é terra normal. Percebeu por que o chamado é rejeitado? Porque é um chamado à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas tem igreja que não tem esse chamado, que as pessoas elas vão todo ano para, como é o nome daquilo? Retiro, andar de caiaque, nadar, sabe, jogar vôlei, fazer um monte de coisa e se divertir, porque afinal de contas é mês de férias e a igreja fecha. Não é isso. Como assim? Quer dizer que você sai da Terra Santa e depois acha que pode voltar para ela como se nada tivesse acontecido? Perigoso. Tira a sandália dos teus pés. Por que você acha que Jesus disse que poucos entram pela porta estreita? Porque ela é santa. Na porta estreita, tem escrito na porta, olha, é um caminho de santidade, viu? Não é de santidade, então vou para outra que é larga, que pode fazer qualquer coisa. Porque você acha que muitos entram pela porta larga,
Porque depois da porta larga tem um caminho confortável. A ideia de espaçoso é a ideia de confortável. Mas a porta estreita tem um caminho desconfortável. A palavra apertado no grego, vocês já estão cansados de saber, significa pressionado de todos os lados. Esse é o caminho que vem depois da porta estreita. Moisés está sendo chamado a percorrer esse caminho. Respondeu, eis-me aqui. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. E eu acho lindo, o Deus de teu pai. Que pai? Todos vocês sabem, não pela Bíblia, mas pela tradição hebraica, que o pai de Moisés se chamava Anrão e que sua mãe se chamava Joquebede. E que Anrão era cabra macho. Anrão, rapaz, seu filho aí, se o pessoal te pegar com esse menino aí, vão te matar, vão matar seus outros 2 filhos. Ele já tinha Miriam e Arão. Arão nasceu antes do decreto de Faraó, por isso estava vivo. Era mais velho. Não. Eu não vou dar meu filho para matar, não. Rapaz. Ele tinha coragem. Eu sou o Deus do seu pai. Por isso que ele não te entregou a Faraó. Porque eu era na vida dele. Como eu sou hoje na sua. Que coisa linda. Crianças crescerem no meio de uma família onde tem homens e mulheres de Deus. Parecerem um referencial para elas. Falta hoje em dia isso. Como falta. Eu sou o Deus de teu pai. E aí agora ele vai mais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele vai até os patriarcas. Ele fala de pessoas que viveram cerca de 400 a 600 anos antes de Moisés. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso é quando você começa a entender o seu chamado. Ô pastor, eu sou tão indigno. Então está preparado. Vamos lá. Pastor, não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. Vamos então fazer. Não, eu fiz um seminário teológico, me chama para pregar. Você não está preparado ainda não. Mas eu já tenho 100 sermões preparados. Pode jogar tudo no lixo. Porque se é palavra de homem, não serve para a igreja. A igreja só pode ser alimentada por aquilo que vem do alto. Então ele diz aqui, ele temeu olhar a Deus. Você tem esse temor santo? Olhe, teve outra pessoa que foi chamado, e vocês conhecem o chamado dele, porque está na Bíblia também, que é Isaías. Quando Isaías tem o seu chamado, ele fica com medo. Eu tenho lábios impuros, e moro no meio de pessoas de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Não é o que está acontecendo aqui com Moisés? Se você não tem um temor santo no seu coração, provavelmente você nunca teve uma experiência como essa. E você tem que ter. Você tem que ter para dizer, como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não acredito no Deus de Paulo, eu acredito no meu Deus. Ele me salvou. Spurgeon, 1800 anos depois de Paulo, ele subia no púlpito para pregar, e a maioria das suas exposições ele começava da seguinte forma: eu vim essa noite aqui, ou essa manhã, pregar a vocês acerca do meu Jesus. O Jesus da Bíblia, eu quero saber, ele é o seu? O Jesus que salva é o que salvou você? Ele salvou você? Você. Esse é o elemento que Paulo fala, o capacete da salvação. Ele salvou você. E você tem essa experiência. A grande evidência que a gente tem essa experiência é que quem tem uma experiência de salvação como essa, se sente grato. Aí Jesus manda fazer qualquer coisa, ele faz. Porque ele sabe
que sem a salvação tudo é vaidade. Versículo 7. E disse ainda ao Senhor, o Senhor está falando. Você está ouvindo? Certamente vi a aflição do meu povo. E eu quero perguntar a você nessa manhã. Você tem visto a aflição do povo de Deus? Que não tem acesso às doutrinas bíblicas que vocês têm tido. O mundo evangélico, que não conhece o evangelho. Eu estava vindo para cá essa manhã, conversando com minhas filhas e minha esposa, e dizendo, brincando com elas, mas toda minha brincadeira tem um fundo de verdade, eu falo brincando que é para poder elas não se assustarem tanto. Então eu dizendo, olha, daqui a algum tempo eu vou botar sua mão no carro e a gente vai para esse interior, tudo aí, pregando num lugar onde não se bebe água nem em garrafa, em cuíca. Você vai? Eu vou. Você não está mandando? É impressionante que as pessoas só querem pregar aqui. Quando eu fui quase expulso da igreja, alguns anos atrás, acho que 2 anos, tentaram me expulsar da igreja. Imagine, a igreja que eu plantei. Tentaram me expulsar. Eu disse, pode ficar. Eu vou continuar pregando num lugar muito maior. O mundo inteiro. Vai sair da boca do rio. Ah, não é a mesma pregação aqui? Quem é na boca do rio? Mudou a pregação. Aqui ainda é mais aconchegante. É ou não é? A gente vai ficar juntinho. Dá até para sentir quem tomou banho, quem não tomou. Tem gente, meu filho, que eu já descobri, Deus revela, que tá usando máscara porque não escovou o dente. Caramba, botei logo a minha aqui porque o bafo aqui pegou. Rapaz, esse pastor, ele vai no oculto. E disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo. Estou brincando com vocês, irmãos, porque a gente é tão insensível. A aflição do povo. Ah, pastor, mas o pessoal é tão hostil ao verdadeiro evangelho. Irmãos, a maioria é, mas tem pessoas que não serão. Por isso que quando uma pessoa vem para mim com seus extremismos, ela vai ouvir o que ela não quer ouvir. Ah, nenhum pastor presta, fale por você. Eu sou pastor e eu sou de Deus. Ah, não tem evangélico do verdadeiro evangelho hoje em dia, fale por você, porque eu conheço alguns. O amor de quase todos se esfriaria, mas não é o amor de todos, não. É o de quase todos. Muitos serão salvos. E é o nosso papel. Mas bastou ir comer e pagar a conta. E um Deus provedor, você conhece? Eu conheço. É isso que Moisés está sendo ensinado agora. Sobre a onipotência de Deus. Moisés está a centenas de quilômetros do Egito, até porque estava sendo procurado no Egito por assassinato. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. A igreja precisa evangelizar, irmãos. Eu e você precisamos fazer mais do que estamos fazendo. Muito mais, mas muito mais mesmo. Há poder em nós. Mas esse poder só vai ser despertado quando você se levantar. Você quer que o mar vermelho se abra? Então marche. Por que você está parado na praia? É porque o mar está aí na frente, varão. E eu não sei nadar não, que sabe é José. Eu não sou igual a ele. Marche. Diga ao povo que marche. A gente não sabe nem falar o hebraico direito, a gente fala aramaico, e o Senhor está dizendo que a gente vai pregar o evangelho no mundo inteiro. Como vai ser esse negócio aí? Eu vou enviar pessoas e entre vocês mesmos, vocês aprenderão os idiomas necessários para a propagação do evangelho.
Olha o evangelho sendo pregado aqui em português. Jesus pregou em português? Não. Jesus pregou em aramaico. Não foi nem em hebraico. E a gente está aqui em português, lendo as palavras dele. Moisés escreveu esse livro aqui que a gente está lendo em hebraico. E a gente está lendo em quê? Em português. O poder. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o clamor por causa dos seus exatores, as pessoas que estavam explorando eles. Faraó na Bíblia é sempre uma prefiguração do diabo. O Egito é sempre uma prefiguração do mundo, da influência do mundo, dos seus prazeres sedutores. Conheço-lhe o sofrimento, por causa disso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Olha que coisa linda. Você sabia que nesse exato momento tem gente que está orando para que alguém evangelize ela? Eu acho bonita a história, ela é verdadeira. De uma missionária na África. Ela cuidava de crianças. E ela estava indo de uma localidade até outra. E lá na África existem muitas escolas que foram fundadas por missionários ingleses do século passado. E numa dessas escolas estudava um menino que tinha na sua família mais de 10 irmãos. E só tinha uma vaga na escola e escolheram na família ele para ser o que ia estudar. E ele estava na escola e estava tendo aula. E eles estavam tendo aula de evangelismo, inclusive, porque a escola era cristã. E ele chega em casa falando a respeito de um Salvador. Rapaz, hoje lá a professora falou de um Salvador que morreu na cruz por causa dos nossos pecados e que se a gente acreditar nele, ele perdoa a gente e leva a gente para o céu. E o irmão mais velho, que não pôde ir para a escola, ficou só ouvindo. Disse, mas como eu queria conhecer esse homem? E aí ele foi para o meio da floresta trabalhar lá nas coisas que tinha que fazer para sustentar a sua família. E ele parou numa árvore e começou a falar. Oh Deus, daquela missionária. Se o Senhor existe mesmo, eu queria conhecer o Senhor, porque se o Senhor tem esse negócio de perdão aí, de levar para o céu, eu quero esse negócio para mim. E de repente aquela missionária, ela percebeu que ela não conseguiria chegar ao destino e dirigir à noite nas estradas é muito perigoso. Então ela viu uma árvore e ela parou no final da tarde, fez a fogueira, arrumou o acampamento. E quando ela estava aí arrumando tudo na árvore, veio uma voz de menino. Ei, senhora! Aí ela disse, pois não, meu filho. Você é a mulher que eu pedi para Deus para enviar para me falar do filho dele? Ela disse, se você está dizendo, eu sou. E ela passou a noite inteira evangelizando aquele jovem. Esse é o Deus que eu conheço. Providência. Você está ouvindo esse sermão hoje porque Deus vai usar você. Talvez hoje ainda, ou amanhã. Na vida de outras pessoas. Você não precisa de um púlpito para pregar. Você tem o mundo inteiro. Nós temos uma missão, irmãos. Mas a grande questão é que a gente olha demais para o nosso próprio umbigo. E se esquece de olhar para frente. E ver que o que Deus tem para nós é muito melhor. Então ele está dizendo aqui para Moisés, Moisés, você não está percebendo? Seu povo está lá sofrendo. Moisés percebeu isso, Moisés tentou resolver isso, e ele matou o egípcio. Mas não é assim que a gente vai evangelizar o povo. O meio de violência, não é assim que somos conhecidos.
É por meio do poder de Deus em nós. Então disse Moisés a Deus: versículo 10. Vem agora, eu te enviarei a Faraó. Ó, eu te enviarei a Faraó. Quantos anos Moisés tinha aqui? Quantos? 80. Você se acha velho, meu filho? Não tem ninguém de 80 anos aqui. Nem seu Edson. Moisés já tinha 80. Então, as suas desculpas foram todas por água abaixo. Não, eu vou apresentar um atestado médico. Eu vou dizer para o senhor: Senhor, eu não estou com são. Filhos, marido, esposa. Moisés tinha tudo isso. Eu tenho um trabalho. E você acha que Moisés não tinha? Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você está vendo o que Moisés está recebendo? Aí você diz: rapaz, que chamado poderoso. Vem cá, alguém aqui já leu o Evangelho de Mateus ou sou eu? Alguém? Vocês sabem que existe um evangelho com esse nome, não sabe? E que ele tem 28 capítulos, amém? E que na parte final diz: eis que todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pois eu vou lhe dizer que esse chamado é mais poderoso que esse daqui. Embora eles sejam, parecidos, mas o chamado evangelismo é mais poderoso. Porque o chamado de Moisés era para uma libertação física. O nosso chamado é para uma libertação espiritual. A prova é que muitos desses que foram libertos do Egito morreram e foram para o inferno. Mas quem é liberto pela pregação do Evangelho morre e vai para o céu. Então ele diz, versículo 10: eu quero que você tire o meu povo do cativeiro, Moisés. Ô irmão, Martin Lloyd Jones foi um pregador do passado, se eu não me engano ele era do país de Gales. Martin Lloyd Jones, ele era um homem estudioso, ele estudou medicina, e ele era uma pessoa assim tão preparada que seu professor convidou para fazer parte da equipe médica que tomava conta da saúde da rainha da Inglaterra. Na época dele era um mais alto grau que um médico podia alcançar, ser médico da rainha. Ele disse: não, eu vou ser pastor. Ah, você vai ser pastor? Qual é a mega igreja que você vai pastorear? Não, é uma igreja lá no país de Gales que tem a quantidade de membros talvez da nossa. Isso possibilitou que Deus o usasse para escrever centenas de livros que hoje edificam a casa de Deus. E ele escreveu, ou foi ele ou foi Spurgeon, um dos dois. Acho que foi Spurgeon. Olha, meu filho, se alguém tentar te convencer a se tornar rei, não abandone o ministério do Senhor por causa disso. Servir ao Rei dos Reis é melhor do que ser rei aqui na terra. A gente não tem noção, irmãos, do privilégio de fazer coisas que os anjos anelam fazer. Você sabia que quando alguém, você, mulher ou homem, senta para evangelizar, os anjos ficam sentados assim, ouvindo? Você sabia disso? Pastor, onde é que está na Bíblia? Você nunca leu. Que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus podia usar anjos para evangelizar, mas Ele escolheu usar a mim e você. Pessoas que foram seladas com seu sangue. Moisés, vamos lá, Moisés. Vamos, pastor, acaba logo esse negócio. Versículo 10.
Vem agora, eu lhe enviarei. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Qual é a terceira desculpa, irmãos? Qual é a terceira desculpa? A falsa humildade. A falsa humildade revela, na verdade, irmãos, um desinteresse pelas coisas de Deus e um interesse pelas nossas próprias vontades. Isso tem impedido tantas pessoas de fazerem o que Deus mandou. Quem sou eu? Oh, você não é regenerado, não tem o Espírito Santo, mas eu não ensaiei a pregação. Mas eu não escrevi no papel. Você sabia que eu escrevi essas palavrinhas aqui, sentado aqui? Ah, pastor, então o senhor não estudou para pregar? Passei o final de semana todo meditando. Mas não é isso aqui que é o sermão. O sermão é o que desce do alto e usa o pregador para falar. É por isso que tem gente, irmãos, que pregam um sermão muito famoso na história da igreja, chamado Pecadores da Mão de um Deus Irado. Aí decora aquele sermão, chega diante de uma plateia e prega e não tem resultado nenhum. Rapaz, mas quando o Jonathan Edwards pregou, rapaz, se arrependeu, porque eu estou pregando o mesmo sermão. Você sabia que antes dele pregar esse sermão, ele ficou 3 dias na floresta, jejuando e orando? Sabia? Rapaz, essa parte eu não sabia não. E precisa. Ah, varão, então acho que eu vou procurar outro sermão para copiar. Os pastores estão mais preocupados com a metodologia dos seus sermões do que com a fidelidade a Deus. Por isso que os púlpitos estão mortos. E um púlpito morto não pode levar vida a ninguém. Moisés precisava primeiro ser vivificado. Ele precisava, como aquela mulher samaritana, beber da água viva, para que ele se tornasse uma fonte de água viva a jorrar. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir até Faraó? Gente, mas você não era filho da filha de Faraó? Não, eu sou um pastorzinho aqui de Midian, sou ninguém. É mesmo? Você é um mentiroso. Deus sabe quem você é, irmão. Você sabia que quando a gente diz que não consegue mais, a gente ainda tem força para fazer 50%? A gente não está nem na metade da nossa força. Eu falo isso direto quando eu chamo minhas filhas para caminhar. Hoje mesmo a gente vai caminhar, se Deus permitir. Aí eu vou caminhando com ela. Meu pai. Oi. Meu pai, eu tô sem ar. Eu digo, baixa a máscara. Meu pai, eu acho que eu não aguento mais. Oxe, ela tá pulando. Quando a gente diz, eu não aguento mais. Oh, meu filho, não dá pra aguentar muito. Deus sabe. Nenhuma prova vem sobre nós que seja maior do que a força que Ele nos concedeu para suportar. E eu não estou nem colocando na equação matemática a onipotência de Deus que opera em nós e nos faz fazer coisas inimagináveis. Você já pensou? Eu e você estamos no interiorzinho desse maluco, que ninguém sabe nem o nome. Só aqui na Bahia a gente tem quantos municípios? 417 municípios. Você sabia disso? Na Bahia. 417 municípios para a gente evangelizar. Aí a gente chega num desses municípios que a gente não sabe nem o nome. Começa a evangelizar, a pessoa diz, rapaz, tem uma senhora aqui que está ardendo em febre. Oh, não tem essa história em Pedro? No Evangelho que a gente estudou? Tem farmácia, não tem médico, o médico só vai visitar o povoado do vizinho daqui a uma semana. E agora? José está aí, chama ele. Vem, meu filho, orar.
Ô Senhor, eu não tenho condição não, Senhor, mas a moça está ardendo febre aqui. Ajuda ela. Você acredita que a febre daquela pessoa pode passar instantaneamente? Eu acredito. Se você não acredita, é com você. Mas eu não vou cometer o mesmo erro dos saduceus, que não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, por que Deus não vai curar você de febre aqui? Meu filho, porque tem uma farmácia 50 metros que você pode comprar um antitérmico e tomar. Deus já usou a sua soberania para fazer com que um homem criasse um remédio chamado antitérmico que baixa a temperatura. E ele possibilitou você ali a comprar. Deus não curou seu Edson da diabetes, mas possibilitou que ele tivesse acesso. E tem irmãos aqui na igreja, especialistas, pessoas que sabem mais de medicina do que os médicos. Eu não vou dizer o nome dele para não se estabelecer. Que ele tomou remédio e a glicemia dele está controlada. Orar para o poder de Deus. Por quê? Você está tomando remédio e está tudo bem. Gastar o poder de Deus com isso? Se tem outras pessoas que não têm o mesmo acesso. É você usar na hora certa. Isso é sabedoria. Qual é a diferença de sabedoria para conhecimento? Conhecimento é o acúmulo de informações. Sabedoria é o quê? É a aplicação correta dessas informações. Conhecimento, várias pessoas têm. Sabedoria, pouquíssimas. Então aqui ele está dizendo para Moisés, olha Moisés, você vai. Quem sou eu, Deus, para tirar esse povo? Quem sou eu? Deus lhe respondeu, você não é nada, seu verme. Foi isso que ele disse? Não, mas entre linhas foi. Eu serei contigo. Irmão, quando Jesus diz que está com você, eu não sei você, mas eu me sinto corajoso. Pastor, por que você prega assim com vontade? Mano, porque eu orei, Jesus disse que estava comigo, aí pode ser cara feia, você pode chupar o seu limão, eu vou pregar. Pode me ameaçar de morte, eu vou pregar. Jesus disse que estava comigo. Você vai passar fome, miséria! A igreja vai fechar! Jesus disse que era para pregar desse jeito, eu prego. Eu já contei para os irmãos a história. Eu estou lá na igreja. Na época que tinha lá o CAC, depois de uma pregação parecida com essa, entra um camarada e diz, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu digo, meu irmão, eu não estou me sentindo bem, eu preciso botar para fora. Pastor, eu já assassinei mais de 10 pessoas. Tem salvação para mim e a porta fechada. Eu digo, eita Deus, eu sou o 11º. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu disse para ele, meu filho, o que você fez é muito grave. Mas se você se arrepender de verdade, é claro que existe perdão para você. E sua vida pode mudar agora. Mas que dói meio dói, meu filho. Imagine, ela anda chorando. Lhe abraça e diz, matei 10. Eu digo, Jesus. Como é a história, mano? E aconteceram outras histórias que não veio o caso. Mas para a gente entender, irmãos, que quando você sabe que você está com Cristo, você fica corajoso. Rapaz, ele disse que estava nesse negócio. Foi ele que falou. Vou fazer isso, eu vou fazer. Tem que fazer. Eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito. Olha que coisa. Moisés nem tinha aceitado o chamado ainda. Moisés ainda estava cabreiro. Mas ele disse, depois de você tirar o povo, rapaz, ainda vai acontecer tanta coisa, né? Deus já está falando lá na frente. Moisés, eu sei que você vai aceitar, eu sei que Arão vai entrar no negócio, eu sei que Faraó vai tentar resistir, eu vou matar os primogênitos, mas depois você vai trazer o povo, tirando o povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Você vai tirar o povo de lá, eu vou abrir o mar vermelho. Ele não revelou nada disso para Moisés. É como a gente, irmãos. Deus não revelou algumas coisas que a gente vai fazer ainda, mas Ele já revelou o nosso destino por meio da boca de José aqui, quando está falando Apocalipse para a gente. Ó, vocês vão cantar um cântico novo lá no céu. E entelar, meu filho, prepara o lombo. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier, os filhos de Israel lhe disseram, Deus nossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome? O que lhes direi? Moisés está aqui, está querendo dar, né? Nossa, o negócio é o seguinte, eu vou lhe mostrar, eu não entendo nada desse negócio. Sou pastor de ovelha, o negócio é cuidar de bicho. O que eu vou falar para eles? Eles vão me perguntar, me enviou, o que eu vou dizer? O que Moisés está tentando fazer aqui? Dar desculpas. Pare de tentar dar desculpa. É igual minhas filhas. Vai tomar banho. Ah, não, pai, tá frio. Não, eu tomo mais tarde. Vai estar mais frio, meu filho, eu tô novo. Não, eu vou daqui a pouco. Bens. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E aqui então surge o tetragrama sagrado. Jeová. Português, Jeová, né? Em hebraico, Yeva. Eu sou o que eu sou. Não é o nome de Deus aqui. Não, é Deus revelando a sua onipotência em relação a fazer o que quer, quando quer, com quem quer, na hora que quer. Deus podia ter libertado o povo antes. Não, mas Ele quis libertar agora. Deus podia ter feito o pastor pregar essa mensagem antes. Não, eu vou pregar hoje. Eu sou o que eu sou. Segundo lugar, Deus não te deve satisfação, é você que deve satisfação a Ele. Lá no céu, quem vai fazer as perguntas é Ele. Você sabe o que significa a palavra responsabilidade? Você sabia que a palavra responsabilidade é uma palavra formada de duas palavras? Resposta e habilidade. Aí gera essa palavra em português, responsabilidade. Habilidade em responder. Como foi que eu comecei o sermão? Eu gosto quando o pastor fala isso, quer dizer que já está quase terminando. Como foi que eu comecei o sermão? Não desperdice a sua... Você acha que Jesus vai fazer que pergunta para você lá quando você encontrar com Ele? E aí, meu filho, o que você fez da sua vida? Ah, eu sou medalhista olímpico. Ah, você é medalhista olímpico? Ali eles estão todos Maria no inferno, pode ir para lá. Ah, eu sou uma pessoa, sabe, zen. Lá também, no inferno. E aí, meu filho, o que você fez da sua vida? Eu não fiz nada. Mas Cristo entrou em mim. E por meio de Cristo, muitas coisas foram feitas. Essa é uma pessoa que entra no céu. Não se engane, irmãos. Não se engane. Nós temos muitas coisas para fazer em nome de Jesus. Nós somos uma igreja diminuta, em um bairro pobre de Salvador. Mas muitos irmãos são testemunhas, e a minha própria família. Quantas vezes eu já disse que a gente vai pregar em outros países, nós vamos fundar orfanatos, e nós vamos fazer muitas coisas para a glória de Deus. E é importante que isso seja dito agora, quando ninguém acredita, talvez até você que está me ouvindo. Nem eu acreditava quando Deus falava isso. Mas Ele é o que é. E Ele faz o que quer.
E disse mais ainda: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus mais a Moisés: olha como a gente faz, a gente é assim. Mas Senhor, e aí? Aí você pega logo um papel e diz: tá bom, eu vou. Mas vai me dizendo. E aí, Senhor, eu vou falar que eu sou, me enviou. Deixa eu escrever aqui: o eu sou, me enviou. Pare com isso, meu filho! Na hora, Deus, por meio do seu Espírito, coloca lá as palavras na sua boca. Sabe o livrinho que José falou? Come! E aí na hora certa você vai botar para fora o que tem que ser colocado. Sem se sentir vazio, muito pelo contrário. Quem é usado se sente ainda mais cheio. Olha o mistério. Versículo 15, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus, vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado, visto que vos tem feito no Egito. Tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, e ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, e assim que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Olha, Deus já está dizendo: vai ter oposição. E esse é um dos motivos também que a gente desiste. A oposição. Pô, rapaz, eu comecei a pregar essa semana, me demitiram do emprego. E agora? Eu não vou ter condição mais de pregar, eu tenho que preparar um monte de currículo para poder correr atrás de mais. Mas você não entendeu que a demissão foi uma libertação para você fazer o que precisa ser feito? Não entendeu, não? Não, pastor, não entendi, não. Tem que pagar as contas, o cartão está chegando. Deus. Você quer pegar o peixe que tem dinheiro dentro? Tem que confiar. Muita gente quer o peixe que tem dinheiro dentro. Mas e a confiança? Esse milagre aconteceu depois de Pedro ter abandonado a pesca. E não enquanto Pedro era pescador. Você sabia que Pedro pescava de redes e não de anzol? E que Deus manda ele pescar de anzol e não de rede? Não foi o peixe das redes que pagou o imposto. Foi o peixe do anzol, que valia mais do que a rede inteirinha de peixe. Esse é o Deus que te chama a segui-lo. Olha que coisa. E ele diz, portanto, versículo 20, estenderei a mão e ferirei o Egito. José pregou aqui essa semana, irmãos. As 2 testemunhas, quem são? Somos nós. Não, pastor, mas tem mais de 2. Mas as 2 testemunhas, irmãos, como José disse, é um simbolismo da igreja. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Pregando a vontade de Deus. Pregando a palavra de Deus para aqueles que foram chamados. Ouçam o chamado e sejam justificados e glorificados. Porque eles foram predestinados. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha medo do mundo, a não ser da sedução do mundo. Tenha medo da sedução do mundo, mas não tenha medo do que o mundo pode fazer a você. É o mundo que tem que ter medo da gente. Ih, rapaz, aqueles 2 chegaram. E quando eles oram, o negócio acontece.
É assim que você tem que ser visto. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios, todos os meus prodígios, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir, tá vendo? A gente vai pregar o evangelho. Vai ter oposição, mas quem vai vencer? A igreja. Em 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, mas no início ele usa uma expressão dizendo: o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Essa palavra triunfo é uma palavra bastante específica. Ela era usada quando um general romano voltava de uma conquista vitoriosa de um território. E aí ele passava em triunfo, um cavalo branco, com os soldados e trazendo os que foram derrotados. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. É isso que você tem que saber. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Já imaginou isso? Você sabia que os escravos receberam ouro dos egípcios? Já imaginou? Um ímpio chegando para você e dizendo: rapaz, eu não acredito nesse negócio de Deus não, mas eu ouvi de noite me mandaram trazer aqui 100 mil reais. E já tem um mês que eu estou tentando não trazer e eu não durmo. Eu quero dormir, tome aqui 100 mil reais. E aí o irmão dizendo: não, varão, eu tenho que falar ainda com o pastor para ver se eu vou receber. Que nada, vai. Quem foi que alimentou Elias? Quem foi? Qual foi o tipo de bicho? É um animal impuro. Mas ele trazia carne e pão. Quem foi que libertou o povo de Deus do cativeiro babilônico? Ciro, um homem ímpio. Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Você já imaginou? Você está saindo do Egito, aí vem aquelas senhoras do Egito cheias dos seus brincos de ouro, seus colares de ouro, e disse: toma, infeliz, toma, infeliz. Deus é capaz de fazer isso. Ele é capaz de sustentar a sua obra, irmão. Pare de se preocupar com dinheiro em nome de Jesus. José falou aqui alguns meses atrás sobre como o dinheiro nos oprime para a gente não entrar pela porta. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias e prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus sabe como suprir as necessidades do seu povo. Você confia nisso? Então descanse. Porque uma das coisas que mais nos impedem de dizer sim ao chamado de Deus são as preocupações terrenas. É o terceiro tipo de solo da parábola do semeador. Ele até cresce, mas ele não dá fruto, porque os espinhos sufocam. E aí o próprio Jesus explica a parábola e diz: sabe os espinhos? Os espinhos são as preocupações, as coisas dessa terra, são as ambições humanas. E eu quero concluir, por causa do horário, convidar os irmãos que vão ministrar a ceia do Senhor para já prepararem os elementos da ceia. Eu gostaria de dizer uma última palavra ainda. Irmão, qual é a sua missão? Olha, eu vou ser muito honesto com você, não devo, não serei diferente.
Se você está aqui hoje, você é um cristão, e eu quero acreditar, e isso vale para os mais novos até os mais velhos. Deus depositou um tesouro em você. E esse tesouro tem que ser usado para a glória dele. E segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: somos sim vasos de barro, mas há um tesouro precioso dentro de nós. E esse tesouro não deve ser guardado, ele deve ser usado para a glória do Senhor, para que outros sejam alcançados. Há pessoas que estão sofrendo o jugo de Satanás. E a palavra que os libertará, Deus colocou na sua e na minha boca. Até quando a gente vai ficar omisso em relação a isso? Nós estamos vivendo esse período de pandemia e está tendo um processo em Brasília, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que questiona justamente se houve omissão por parte do governo federal em relação ao combate da pandemia. Está sendo investigado, obrigado meu filho, se essas centenas de milhares de mortes poderiam ser evitadas. Porque, obrigado meu irmão, se essas mortes pudessem ser evitadas e não foram, um crime foi cometido. Um crime de responsabilidade, segundo a lei dos homens. Imagine, segundo a lei de Deus, a omissão daqueles que foram chamados a ser o bom perfume de Cristo, a ser luz, a ser sal, e estão se omitindo. Nós temos responsabilidades. Eu e você vamos ter que dar conta. O Senhor não disse que aos que predestinou, chamou, voltou? Justificou? Disse. Mas também está escrito nessa mesma Bíblia que se eu mandar você advertir o pecador do seu pecado e você não for, o pecador vai morrer em pecado. Mas o sangue dessa morte vai estar em suas mãos. Ontem eu estava ouvindo uma pregação de Spurgeon. Imagina, uma pregação de quase 200 anos. Tão atual quanto a pregação que eu estou fazendo hoje. E com certeza muito melhor. Spurgeon, ele falava sobre um fato que aconteceu na sua época. Um pregador bastante versado, né, na prática da pregação, e ele pregava a sã doutrina. E ele pregou, e um jovem ímpio que estava na igreja ouviu e foi impactado com aquela mensagem. E esse pregador era de uma outra cidade, então ele foi convidado a ir para casa, aonde esse jovem também iria, e eles foram conversando todo o caminho, e o jovem tentando conversar com o pregador a respeito de como ele foi impactado pela pregação e como ele se sentia provocado a ter a sua vida transformada, e o pregador, em vez de dizer isso, motivar ele em relação a esse caminho de santidade, dizia o contrário. Não, meu irmão, não leva a pregação tão a sério, não. É que quando a gente prega assim, às vezes a gente faz assim, mas, né, na prática é um pouco diferente. O rapaz começou a ficar assustado. E quando o pregador chegou na casa, que ele ia almoçar lá e ficar, ele começou a contar piadas e a brincar. E não falou nada em relação à mensagem que ele tinha ministrado. E aquele jovem então foi para o fundo e disse: esse é o Deus verdadeiro, eu não quero mais para mim. Alguns anos se passaram e esse jovem foi acometido de uma enfermidade. Ele estava no seu leito de morte. E ele pediu como último
última vontade, falar com esse pregador. E olha que coisa, pela providência de Deus, esse pregador que morava longe, estava pregando numa cidade próxima. E aí rapidamente ele se deslocou para aquele local e já ia abrindo a Bíblia para pregar alguma mensagem, né, para um moribundo ter esperança em Cristo e ser salvo. Afinal de contas, ele era um pregador técnico. Ele foi treinado em uma faculdade de teologia para isso. E antes dele começar a falar a respeito disso, o jovem disse: não, peraí, eu quero falar. Você se lembra de mim? O pregador, meio sem graça, disse: meu filho, eu prego para muita gente, eu não estou muito lembrado. O senhor pregou na minha cidade, alguns anos atrás. E o pregador pensou, né, já dando um sorriso, que aquele jovem tinha sido alcançado pela mensagem e que o senhor pregou alguns anos atrás. A gente voltou conversando. Eu estava com o coração quebrantado naquele momento, eu queria tanto seguir o caminho de Jesus. Mas o Senhor me disse para não levar tão a sério a palavra da mensagem. E quando o Senhor chegou na casa das pessoas que lhe convidaram, o Senhor nem tocou na mensagem e incentivou licenciosamente pessoas à prática do pecado. Eu sei que eu vou morrer e vou para o inferno. Mas saiba de uma coisa. Se existe um juízo, e eu vou estar diante de Deus desse juízo, eu vou acusar você lá. E esse jovem morreu. Como você acha que ficou a mente desse pregador depois disso? Ah, mas a culpa da condenação desse jovem é dele, com certeza. Ele podia ter se arrependido e crido e ser salvo. Mas imagine, irmãos, você que foi chamado a contribuir, a levar as pessoas para o céu. Você está pisoteando as pessoas para caírem no inferno quando você se omite da sua missão. Essa pregação eu já ouvi ao mínimo de 50 vezes. Normalmente toda vez que eu caminho, eu ouço sempre pregações, e essa pregação eu ouço muitas vezes. Porque eu não quero nunca, jamais, passar por essa experiência. Eu prefiro ser taxado, como muitos já me taxaram aqui, como um radical, extremista, do que alguém que vai comparecer diante do Senhor como culpado. Porque licenciosamente liberava o povo de Deus para viver de uma forma que o próprio Deus não aprova. A gente vai ceiar agora. E esses elementos da ceia simbolizam o sofrimento de Cristo em nosso lugar, pelos nossos pecados. E você acha que Cristo sofreu o que sofreu para a gente viver uma vida de delícias terrenas? Ou será que Cristo sofreu o que sofreu para que nós fôssemos motivados a caminhar por esse caminho do sofrimento, que nos leva à consolação aqui na terra e no céu? Pare de desperdiçar a sua vida. Pare de desperdiçar os talentos que Deus te deu, usando para a sua autossatisfação. Eles foram te dados para a satisfação do alto. Eu vou contar uma história antes da gente ceiar, para tentar elucidar. Um determinado homem, ele comprou um sítio. E como ele trabalhava na cidade, ele tinha que contratar alguém para tomar conta desse sítio enquanto ele estava ausente. E ele contratou um caseiro. E no sítio tinha a casa do caseiro, tinha o local onde ele ficaria. E como ele trabalhava em localidades distantes, existia um povoado próximo ao sítio. E ele disse: olha, eu já passei lá e falei com o dono da mercearia que o que você precisasse, você pode pegar lá, e quando eu vier, eu pago.
Só que o dono desse sítio, ele era uma pessoa que trabalhava muito, e ele passou muito tempo trabalhando, até que teve um dia que ele disse, eu acho que eu vou visitar o meu sítio. E quando ele voltou para esse sítio, ele foi na casa do caseiro, e ele viu aquela casa vazia a tal ponto de crescer grama, dentro da própria casa. Mas ele viu que tinha gente dentro da casa dele. E ele viu que a casa dele tinha passado por uma grande reforma, tinha piscina, e que estava sendo usada, porque ele viu objetos na piscina. E ele começou a ficar assustado com o que ele via. E de repente ele começa a chamar o nome do caseiro, e quando ele vê, o caseiro vai vindo de lá de dentro, com aqueles roupões luxuosos, que os ricos usam, quando vão para a piscina. E ele ficou espantado com aquilo, ele disse, o que está acontecendo aqui? Eu queria te agradecer, viu, pelo emprego que o senhor me deu. Como assim? Rapaz, que emprego bom, viu? Eu não estou entendendo, disse o senhor, o dono do sítio. O que são essas coisas? O que é esse carro importado aqui na porta? O que são essas antenas parabólicas aqui? O que são esses requintes luxuosos aqui dentro dessa casa, que eu não deixei assim? Mas o senhor disse que eu podia chegar lá no comerciante e pedir o que eu quisesse, que depois o senhor pagaria. Foi o que eu fiz. Você já imaginou que você e eu estamos agindo da mesma forma? O senhor nos disse que a gente podia pedir e ele nos daria. Mas ele vai voltar para pedir prestação de contas. E aí? Será que ele não vai pegar a gente como aquele caseiro? Usufruindo daquilo que não é nosso, que não devia ser usado dessa forma? Por que você acha que Barnabé vendeu aquele campo? Porque ele sabia, não é meu, é de Deus, e tem que ser usado dessa forma. Porque você acha que Pedro parou de ser pescador de peixes e começou a ser pescador de homens? Porque o talento de pescar não é meu, é de Deus, então tem que ser usado do jeito de Deus. Porque você acha que o autor do evangelho mais detalhado de todos, o evangelho de Lucas, abandona a vida de médico grego para ser um companheiro de missões de Paulo em algemas e aflições? Porque ele sabia que os talentos que Deus havia dado para ele não eram deles, eram de Deus. E deveriam ser usados para a glória dele. Mais uma vez, eu vou implorar a vocês. Não desperdice a sua vida. Não faça isso. Não viva uma vida para satisfazer as suas próprias vontades. O preço será muito alto. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Senhor Jesus, o Senhor sabe nessa manhã quem somos. Da mesma forma como o Senhor disse, Moisés, o Senhor nos chama em intimidade daquele que nos conheceu de antemão, para que percorrêssemos o caminho que foi traçado por Ti para nós. E tantas vezes, Senhor, nós tentamos mudar esse caminho segundo os nossos próprios desejos. Que loucura! Pois um caminho errado levará a uma condenação certa. Mas o caminho certo leva à salvação graciosa. Ajuda-nos, Senhor, a despertar do sono perigoso, da apatia, da ociosidade. E
que possamos levantar como igreja, cheios do teu poder, para fazer a tua obra. Sem temor para com os homens ou para com os principados e potestades, mas com um temor reverente sempre ao Senhor, que nos motiva a fazer a tua vontade de uma maneira cada vez mais santa e excelente. Que o fato de estarmos em uma pequena congregação não nos desestimule, mas que seja o estímulo, pois quando o Senhor se propôs a iniciar a obra que colocaria o mundo de cabeça para baixo, o Senhor não escolheu 1000 homens, 100 homens, mas 12 homens. Ajuda-nos a entender, Senhor, o poder que está à nossa disposição para fazer a tua vontade. Livra-nos de todos os medos que nos impedem de usufruir da alegria bendita de sermos contados como o povo de Deus que serve a Deus. Dai-nos o privilégio, Senhor, gracioso, de sermos filhos obedientes, que se agrada em trabalhar na colheita do Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. O papel continua em branco? Amém. Leve para sua casa. E, em nome de Jesus, eu não vou cobrar, mas eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida. Não deixe esse papel em branco. Eu já disse, esse papel é você. Os talentos estão dentro de você. E assim como as palavras que serão redigidas nele, os seus talentos precisam sair de você e serem usados para a glória de Deus. Amém? Amém. Que o amor de Deus o Pai, assim que as doces consolações do Espírito Santo, assim e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja sempre conosco. Nós vamos!